meus amigos. Olha, eu tenho essa figura. O que foi que aconteceu? Dado um sólido no formato de um cubo, então isso aqui é um cubo. Eu tenho um sólido no formato de um cubo, com aresta A, onde A é um número inteiro positivo. Considera um vértice B, certo? E os pontos, certo? Os pontos médios, pontos médios, MSN, de cada aresta adjacente a esse vértice. Esses 4 pontos definem um tetraedro que é retirado do cubo, conforme ilustra a figura. Então, é como se eu tivesse, olha aqui, só como se eu tivesse a nossa pirâmide, o nosso cubo, ó. Então, o amigo simplesmente cortou. É como se eu tivesse o nosso cubo e ele cortou um pedaço. Pronto, e deslocou. Então, ele cortou esse pedaço, aqui, ó, e deslocou. Ó. Ele cortou e deslocou. Pronto. Ele quer o volume desse rapaz. Ah, professor, eu não lembro do volume do tetraedro. Mas, meu amigo, isso aqui é uma pirâmide. Observe o que você tem nessa pirâmide. Nessa pirâmide, você tem a base, que é esse triângulo aqui. Então, veja aqui, você tem a base, que é esse triângulo aqui. Essa aqui é a base, que é esse triângulo. Você tem aqui a altura, ó. Você tem a altura do tetraedro, que é isso aqui, que é a altura da pirâmide. Então, ora, para calcular o volume de uma pirâmide, simplesmente, o que eu faço? O volume de uma pirâmide. O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a sua altura. E a base? Ora, se você, como trata-se? Como você tem um cubo, você vai pegar ponto médio. Então, essa é a base. Então, a nossa base é só esse triângulozinho aqui. Ó, a nossa base. Então, isso aqui é A sobre 2, porque o cubo tem medida A sobre 2, A sobre 2. E a altura, tá vendo? Isso é um ponto médio? Então, A sobre 2. Então, ó, o que eu vou calcular? Eu vou calcular o volume da pirâmide. Então, era isso que ele pedia. Então, ó, o volume da pirâmide do tetraedro, 1/3 da área da base, que é a área desse triângulo, que é base, ó, base vezes a altura sobre 2, ó, 1/3 da área da base vezes a sua altura, que é A sobre 2. Pronto. O que nos leva aqui? Nos leva que o volume da pirâmide, em cima, eu vou ter, ó, em cima, eu vou ter a terceira sobre 4. E aqui nós temos 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. A ao cubo, 4 vezes 12 dá 48. Então, o volume da pirâmide é A ao cubo sobre 48. Tá certo? Sabendo que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base, pela altura, então a razão do volume do cubo original e o volume do tetraedro definido. Ó, vamos lá. O volume da pirâmide é A ao cubo sobre 48. Ó, volume da pirâmide é A ao cubo sobre 48. Mas o volume do cubo é A ao cubo. Então, eu posso dizer que o volume da pirâmide
é 1 sobre 48 vezes o volume do cubo. Então, o que ele quer saber? Ele pergunta na questão, o volume tetraédrico definido pelos vértices N é dado por, sabendo que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base. Então, a razão entre o volume do cubo, então, volume do cubo e do tetraedro, a relação que existe é essa daqui. Então, senhores, nós temos como resposta 1 sobre 48. Item correto é o item A de alegria. Então, o volume do tetraedro é 1 sobre 48 o volume do cubo. 48 avos. Então, a relação é essa. Mas aqui, meu amigo, olha o que eu tenho na questão de número 9. Na questão de número 9, você tem uma figura, um sólido planificado. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos equiláteros. Figura de um sólido, são 8 triângulos equiláteros. Quando nós pegamos essa figura, transformamos num sólido, então nós vamos ter esse sólido. Pronto, ele é famoso. Aí é possível construir um octoedro. Está aqui o octoedro. Regulado o volume. Então, quem é o volume dele? Senhores, se vocês destacarem, na realidade nós temos aqui 2 pirâmides. Então, eu vou destacar só a pirâmide de cima. Se eu determinar o volume da pirâmide superior, eu multiplico por 2 e tenho o volume do octoedro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume de uma pirâmide e multiplicar por 2. Pronto, eu vou calcular essa pirâmide superior e multiplicar por 2. As medidas que nós temos são 1, certo? 1, todo mundo é 1. Pronto, então, como é que eu faço? Como é que eu calculo o volume dessa pirâmide? Olha, nós temos uma pirâmide, certo? Nós temos o volume de uma pirâmide quadrangular. Nós temos o volume de uma pirâmide quadrangular. Para determinar o volume de uma pirâmide, eu só preciso calcular a área da base e multiplicar pela sua altura. Eu tenho que simplesmente fazer isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso, formação 1, isso é 1, isso aqui é 1, e aí vai. Eu preciso calcular a altura dessa pirâmide. Olha, como eu tenho uma aresta lateral, a melhor maneira de calcular a altura é usar a diagonal. Por quê? Aqui nós temos triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Aí eu tenho aqui a altura. Se nós pegarmos, essa figurinha aqui, é só uma figurinha. A diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado é a raiz de 2. Como aqui nós estamos pegando só a metade, então é simplesmente raiz de 2 sobre 2, porque a diagonal é raiz de 2, porque o A é 1. Então, se nós aplicarmos Pitágoras aqui, eu vou ter a altura ao quadrado, que é a altura dessa pirâmide, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, nos leva a aresta lateral ao quadrado. Então, quando você tem a aresta lateral, você usa a diagonal, no caso a metade.
para calcular a altura da pirâmide. A altura ao quadrado vai dar 1 menos 2 sobre 4. Reduzindo ao mesmo denominador comum, então vai ficar 4 menos 2 sobre 2. No caso, ainda é 4. Não estou simplificando. Então, sobre 4. 2 sobre 4. Se eu extrair a raiz, vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Então, a altura é raiz de 2 sobre 2. O que é que eu preciso agora? Eu preciso calcular o volume da pirâmide, que é 1/3 da área da base, que é 1 ao quadrado, vezes a altura, que é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui nos leva, o volume da pirâmide é raiz de 2 sobre 6. Raiz de 2 sobre 6. Mas o volume do octoedro é 2 vezes o volume da pirâmide. 2 vezes. Então, 2 vezes raiz de 2 sobre 6. Simplificando, aí o que que eu tenho? Se nós simplificarmos isso aí. Então, o volume do octoedro por 2 dá 1, por 2 dá 3. Então, vai dar raiz de 2 sobre 3. Esse é o volume do octoedro. Então, segredo. Divide em 2 pirâmides e calcula o volume de 1 e multiplica por 2. Então, o volume é raiz de 2 sobre 3. Raiz de 2 sobre 3. Então, o item correto está no item A. Raiz de 2 sobre 3. Unidade centímetros cúbicos. Vamos ver o que diz a 10ª questão. Diz assim: uma barraca de acampamento, certo? Tem a forma de uma pirâmide com 1 metro de altura, cuja base é um quadrado com 2 metros de lado. A quantidade de lona usada nas faces laterais da barraca é em metros quadrados. Então, só para lembrar, a barraca tem a forma de uma pirâmide com 1 metro de altura, cuja base é um quadrado de 2 metros de lado. A quantidade de lona usada nas faces laterais. Não tem nada a ver com a base, com as faces laterais da barraca é em metros quadrados. Então, a unidade é só metro. Então, vamos à pirâmide. É uma pirâmide quadrada. Ele está dizendo que é uma pirâmide de base quadrada. Então, nós temos aqui uma pirâmide de base quadrada. Então, uma pirâmide de base quadrada. Então, nós temos uma pirâmide de base quadrada. Aí ele diz que a altura da barraca, a altura da barraca, 1 metro de altura, 1 metro de altura, cuja base é um quadrado de lado 2, é a quantidade de lona usada nas faces laterais. Ora, uma face, são triângulos. Na realidade, nós temos quantas? Então, são 4 faces. Então, o número de faces é igual ao número de lados da base. Ora, eu preciso determinar o valor dessa medida aqui. Eu preciso determinar o valor dessa medida. Mas não está difícil de determinar, não. Olha como está fácil. Porque isso aqui é o G
tá certo? O G da pirâmide. Estrela regular, esse é o G. Então, nós podemos aplicar, porque esse aqui é o G, nós podemos aplicar Pitágoras para saber o valor do G. Isso é o apótese da base. Se é um quadrado de lado 2, então aqui nós temos o apótese igual a 1. Então, G ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, G é raiz de 2. Ora, se G é raiz de 2, então a área de uma face é a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, se nós simplificarmos, lembra, eu estou calculando a área de uma face, é igual a G. Então, a área de uma face é raiz de 2. A área lateral é 4 vezes a área de uma face. A lateral é 4 vezes a área de uma face. Então, a área lateral, que é o que eu vou gastar de lona, 4 vezes a área da face, raiz de 2. Então, 4 vezes raiz de 2. Então, essa é a nossa resposta. 4 raiz de 2. Então, vamos checar o gabarito. 4 raiz de 2. Então, o item correto é o item D. Lembre, tenha cuidado. Veja os dados. Que figura você tem que construir? Questão de número 11. Uma barraca de lona em forma de pirâmide de base quadrada tem as seguintes medidas. Ó, base com 3 metros de lado e laterais triângulos com 2,5 metros de altura. A lona utilizada na construção da barraca nas laterais e na base, olha aqui a diferença, ó, nas laterais e na base, perfaz um total de. Então, se nós observarmos, isso aqui quer dizer área total. Então, quer dizer área, nós temos que calcular a área total da pirâmide. Então, a área total, que é a área da base mais a área lateral. Eu tenho a pirâmide, é uma pirâmide quadrangular regular. É uma pirâmide quadrangular regular. Então, eu tenho a pirâmide. Então, vamos desenhar aqui. Desenhar a pirâmide, para a gente ter uma ideia da figura, que é a lona, que é a barraca de lona. Então, eu tenho aqui a barraca. Vamos pegar com muita atenção os dados. Uma barraca de lona em forma de pirâmide quadrada, quadrada é a base, que tem as seguintes medidas. A base tem 3 metros, então a base ela tem 3 metros. Então, a base tem 3 metros de lado. E laterais triângulo com 2,5 metros de altura. Então, triângulo com 2,5 metros de altura. Então, 2,5 metros de altura. 1 metro, ó, base com 2,5 metros de altura. A lona utilizada na construção da barraca, nas laterais na base, perfil total. Pronto. Então, eu quero a área total. Nessa pirâmide, eu quero a área total. Então, o que que eu tenho que fazer? Simplesmente, a área total vai ser a área da base mais 4 vezes a área de uma face. A área da base agora, ora, bem simples.
verifique que essa base é um quadrado. Se a base é um quadrado, então a área da base simplesmente é o lado ao quadrado. 4 vezes a área da face. Olha bem, essa face que o nosso amigo está falando é essa daqui, ó. Essa face é um triângulo que tem base 3, altura 2,5, dividido por 2. Então, vamos agora. A área total é a área da base 9, mais 4 vezes. Lembre, nós só calculamos aqui a área de uma face. Então, nós vamos ter 4 vezes a área da face, que vai ser, ó, 3 vezes 2,5 dividido por 2. Simplificando um pouco, então eu posso dizer que é 2. Então, a área total vai ser igual a 9 mais 2 vezes 5, 2 vezes 2,5 dá 5, vezes 3 dá 15. Então, a nossa área total, que é a área da base mais 4 vezes a área das faces, é igual a 24. A nossa unidade, tá certo? Então, nós temos aqui 24. A unidade é metros quadrados. Então, resposta correta, 24 metros quadrados. Então, o item é o item D de dado. Então, resposta correta, 24 metros quadrados. Lembre, a área total. Questão de número 12, meus amigos. Diz assim: uma pirâmide regular, palavra regular é forte. Regular quer dizer, está falando da base. De altura 12 centímetros, tem como base um quadrado de lado 10 centímetros. Sua área lateral em centímetros quadrados é unidade centímetro, que é centímetro quadrado. Então, não há mudança de unidades. Então, nosso amigo diz, temos uma pirâmide, temos uma pirâmide quadrangular, certo? Temos uma pirâmide quadrangular regular. Temos uma pirâmide quadrangular regular. Então, temos uma pirâmide quadrangular regular. Pronto, veja aqui. Então, temos uma pirâmide quadrangular regular. Vamos, pronto, uma pirâmide quadrangular regular. Isso aqui é para dar sensação em 3D. Então, eu tenho... Vamos às nossas informações. Certo? Uma pirâmide quadrangular regular de altura 12. Então, a altura dela é 12. Então, a altura 12. A unidade é centímetro. Tem como base um quadrado de lado 10. Então, lado 10. Sua área lateral em centímetro quadrado. Então, para calcular a área lateral, eu preciso desse rapazinho que é o G. Porque a área lateral vai ser 4 vezes a área de uma face. Então, a área lateral é 4 vezes. A área da face é base vezes a altura, que no caso a altura é G, dividido por 2. Então, a área lateral, certo? Então, a área lateral, para não confundir a área 4, a área lateral
Se simplificarmos, aqui vamos ter 4 dá 2, então 20G. Então, o nosso problema é encontrar G. Se você observar, está bem facinho de encontrar o G. Se nós olharmos para esse triângulozinho aqui, ó, se nós olharmos para esse triângulozinho aqui, tá uma maravilha, ó. Se nós olharmos para esse triângulozinho aqui, que é um triângulo retângulo, ó. Ele é um triângulo retângulo, que tem a altura, ó, um lado 12, 10. Então, o apótimo é 5. Então, o nosso G, aplicando Pitágoras, que é a hipotenusa, então, nós vamos ter 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, nós temos G ao quadrado é igual a 144, que é 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que é 25. Então, o nosso G vai ser a raiz quadrada de 144 mais 25, dá 169. G, raiz quadrada de 169, é igual a 13. Então, a área lateral agora é simplesmente 20 vezes 13. Então, a área lateral vai ser igual a 260, a unidade é centímetros. Então, aqui vai ficar centímetros quadrados. Então, resposta, a área lateral é 260 centímetros quadrados. 260 centímetros quadrados. Então, o item correto é o item B de bola. B de bola. Cuidado, não pegue, olha lá, essa história de pegar a forma pronta, é bom ter cuidado, muita atenção, porque o amigo deu a altura, deu a base, que é a área lateral, então você calcula o G. Quando é que eu uso a diagonal? Quando ele fala sobre aresta lateral. Quando o meu amigo fala sobre aresta lateral, você usa a diagonal e a altura. Aí você relaciona esses três elementos. Vamos exercitar. Até a próxima.